Nós estamos há 2 dias aqui em São Paulo, né, do início de um período de quarentena, né, em que, por determinação de governo estadual, né, algumas atividades não poderão ocorrer, né, por exemplo, fechamento de bares. Então isso é um grande problema para os que trabalham à noite, né, músicos, por exemplo, né, restaurante tem que fechar às 8 horas, isso é um grande problema. Agora, o que me interessa e está dentro da minha área de competência poder refletir são as consequências psicológicas disso, que em última instância é um medo, né? Como é que é isto? É assim, o trabalho, por definição, ele é a organização de meios e a conjugação de pessoas para a realização de um determinado fim, né? Então, quando se desenvolve, por exemplo, um determinado trabalho, aquele trabalho ele tem já um fim determinado. Por exemplo, ninguém vai trabalhar no açougue, por exemplo, esperando, por exemplo, que teria os resultados trabalhando no açougue que teria indo para uma academia, né? Então, porque cada trabalho ele tem um fim específico, né? Ele se estrutura sobre isso. Eu tenho até uma certa convicção de que o trabalho começa assim, uma pessoa resolveu um problema. E aí, as outras pessoas passaram a imitar aquela solução e, com a passagem do tempo, esse trabalho foi sendo depurado dos elementos desnecessários, certo? Dos elementos desnecessários, até um ponto que ele se tornou tão tecnicamente organizado que ele se converteu em profissão. O que é profissão? Profissão é um trabalho, um tipo de solução de problema que funcionou tão bem que, então, essa metodologia depurada de coisas desnecessárias passou, então, a se organizar metodicamente organizada para capacitar outras pessoas a chegar àquele mesmo fim, a desempenhar aquela tarefa, a atingir aquele objetivo. Neste sentido, por exemplo, nenhuma profissão, nenhuma formação intelectual, ou a quase totalidade dela, nenhuma delas tem por fim chegar ao objetivo, por exemplo, do trabalho. As pessoas vão trabalhar porque com ela vão ganhar o dinheiro e esse dinheiro representa o sustento da própria vida, né? O Aristóteles, uns 3, quase 4 séculos antes de Cristo, ele dizia que o dinheiro, ele só se ganha e se perde com violência. E por violência deve-se entender tudo aquilo que contraria a vontade do indivíduo. Então, violência não é violência física, tal como a gente às vezes costuma circunscrever, mas é aquilo que contraria a vontade. Eu quero uma coisa, mas eu sou obrigado a fazer uma outra que eu queira, certo? Então, isso se chama de violência. Ou seja, é algo de força que faz com que o indivíduo faça o contrário do que a vontade dele determina que seja feito. E por que dizia assim? É porque o dinheiro ele é conversível com todos os bens, com os bens que sustentam a vida. Se eu não comer e não beber, eu não fico vivo, né? Se o homem não procriar, a espécie extingue, né? Então, para fazer essas coisas, precisa, né, alimentar, precisa de comida. Então, em última instância, o dinheiro, ele vamos dizer assim, conversível com a noção daquilo que sustenta a vida. Não que você vá comer o dinheiro, mas que com o dinheiro você vai adquirir aquilo que sustenta a vida. Então, essa conversibilidade entre dinheiro e os meios necessários e indispensáveis à vida, certo? O dinheiro, então, como ele é conversível com essas coisas, então se diz, ninguém entrega a vida por outro, certo? Claro que faço um parênteses aqui, que quem se entregou morreu e está vivo até hoje. Mas assim, e mesmo que se entrega para um excelente amigo, para um estranho nunca, né? Mas ninguém entrega a vida,
entendeu? A vida se preserva, o instinto de autopreservação, ele não é uma coisa nem humana, ele está presente dos animais, entendeu? Está presente dos animais. Então, como as coisas que servem para isso, para a continuação da vida, o indivíduo não tem isso por capricho, por luxo, por preferência. Não, é que se ele não comer, ele morre. É simples assim. E como é que o indivíduo vai conseguir comer? Para ele não morrer, ele tem que comprar, porque um indivíduo só não é capaz, por exemplo, de providenciar aquilo que ele come no almoço. Arroz, feijão, salada e carne. Vamos pensar na comida assim, né? Comida simples, num PF do centro da cidade de São Paulo, da Praça da Sé. O cara pega um arroz, um feijão, uma carne ali, eventualmente um ovo e uma saladinha, um tomate com alguma coisa, certo? Agora, duvido que uma pessoa sozinha consiga providenciar o tomate, porque vai ter que plantar, adubar, colher, certo? A carne, tem que fazer o animal lá crescer, cortá-lo e coisa e tal, certo? O arroz é a mesma coisa, tem que plantar e ainda por cima tem que andar em lugar pantanoso, parece que arroz cresce melhor em lugar pantanoso, certo? Feijão nem se diga. Entendeu? Além do mais, o garfo que ele vai usar para comer, se ele comer com garfo, precisa de milhares de anos, certo? Que o homem precisou para desenvolver indústria, para derreter o material do céu, né? Cider da estrela, né? Pedaço da estrela, daí siderurgia, né? Derreter o metal para fazer dessa forma, até dar a forma para ele de garfo, entendeu? Antes era meio forquilha, agora é garfo. Em suma, um ser humano sozinho não é capaz de providenciar o que ele necessita para sobreviver um dia. E com o trabalho o indivíduo ganha grana que se converte nisso de que ele precisa. Então o trabalho não é um luxo, não é uma vaidade, não é uma coisa que o indivíduo possa deixar de lado, porque o trabalho se converte em dinheiro. Não porque o trabalho tenha por fim o dinheiro, o trabalho tem por fim a utilidade. Igual o médico estuda para conseguir recuperar a paciência, a saúde do paciente, melhorar a saúde dele, manter a saúde dele. Qual a relação disso com o dinheiro? É porque eu prefiro pagar mais para um médico para ele cuidar de mim ou de outras pessoas do que ele ir lá, por exemplo, fazer uma coisa que eu adoro, ficar tocando piano, tocando violão, adoro essas coisas, entendeu? Mas eu quero pagá-lo para ele não tocar piano, não tocar violão, ele se na medicina e ele poder atender meu filho, minha neta, minha esposa, meu amigo, meu vizinho, atender todo mundo. Então eu vou pagar para ele, não é salário, vou pagar um honorário, é em honra à dignidade do que ele fez. Ele deu para mim vida. O engenheiro me dá vida, o psicólogo me dá vida, o taxista me dá vida, o açougueiro me dá vida. Todas essas pessoas me dão vida e o trabalho serve, é como se fosse um recurso para o homem esparzir o amor dele. Por exemplo, amo meu filho, minha esposa, neta, então eu posso abraçá-los, posso beijá-los, esse tipo de coisa. Eu não vou sair aí beijando o vizinho, vizinha, mesmo porque, né, eu nem preciso explicar que não é conveniente ficar fazendo essas coisas. Mas eu posso não abraçá-lo, mas não quer dizer que eu não os ame e não possa agir com amor por ele. Como é que eu, então, ajo amorosamente em relação ao próximo, dando vida para o próximo? E como é que eu vou dar vida? Sou Deus? Não sou, então eu trabalho para que com o meu trabalho ele tenha o bem e o serviço de que ele precisa. Então o trabalho não é uma vaidade, não é uma opção, certo? Não é uma opção. O trabalho está diretamente relacionado à questão da vida humana e nem precisa ser teólogo para ver aquela passagem. Logo que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e ele não precisava trabalhar, a primeira solução que foi dada para ele: você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Isso não é apenas um castigo, é uma solução. É uma solução para uma dificuldade. Agora você não conta mais com essas benesses que tinha aqui. Agora você então vai ter que trabalhar para prover-se e prover os outros. Então é a maneira de você agir amorosamente em relação ao próximo e em relação a mim também, sou Deus, né? Então não é uma vaidade. Então o que acontece quando a pessoa, por alguma razão, ela fica privada do trabalho? Certo? O que acontece com ela? Tem essa repercussão que é geral,
sobre o ser humano, certo? Que ele teme que a vida dele, então, está ameaçada, certo? Ele teme que a vida dele está ameaçada. E ele tem a esperança que essa situação vai passar por um tempo, ele vai conseguir trabalho. As outras falam, mas você está doido, está ficando deprimido, está assim, assado, não quer saber de conversa com ninguém, que a depressão leva a isso, não quero saber de conversa com ninguém. Porque você é doente, porque você é fraco? Não, é porque você é uma criatura racional, uma criatura composta. Você não somente percebe o que está acontecendo aqui agora, mas antecipa mentalmente o que acontecerá lá pela frente. Se o animal, o cachorro, tivesse essa capacidade, ele não seria alegre todo o tempo como é com a gente. Por que a gente, ser humano, não é assim? É porque a gente não vive só o presente como os animais, a gente vive o futuro também, não só o futuro contingente, mas o futuro possível também. Entendeu? Vive pela perspectiva da coisa boa, pela perspectiva da coisa ruim. Então a gente vive também o futuro. O ser humano, ele resume na vida dele o passado, o presente e o futuro, que os animais não fazem, porque senão, volta a dizer, o Lulu não seria tão alegre, não ficaria tão contente toda vez que vê a gente. Entendeu? O ser humano tem essa dimensão, passado, presente e futuro. E nessa dimensão futura, a dimensão da esperança, quando o indivíduo perde o trabalho, ele vai entrando numa situação de medo, porque também ele é uma criatura relacional, óbvio que é relacional. O indivíduo, às vezes, ele está temendo, não é por ele. Ele fala, eu posso converter essa penúria, falta de alimento em jejum, não vou enlouquecer. Mas como é que eu vou exigir um negócio desse? Por exemplo, para o meu filho, minha neta, para outras pessoas, minha esposa, seja lá para quem mais for. Não, tem que ter comida, não tem que ter comida. Ninguém, jejum é opção. Jejum é opção, a fome não é, jejum é. Por isso que a fome enlouquece, pode enlouquecer, e o jejum não, porque o jejum é opção, que é opcional, não é violento. Né? Então, quando o indivíduo perde, ele vai caindo numa situação de medo, E esse medo pode ir aumentando tanto, que ele pode, de repente, ver-se, ao perder a esperança, ver-se numa contingência, numa circunstância em que ele começa a acreditar que se ele tratar bem quem o impediu de trabalhar, o tratará melhor. Entendeu? Voltará a dar trabalho, subsídio e qualquer coisa desse gênero. E quanto mais essas esperanças vão se frustrando, porque quem tirou o trabalho dele certamente não o ama. Ou pelo menos, aparentemente, não age assim com o amor que deveria, com que ele, no trabalho dele, age em relação ao próximo. Né? Então isso gera medo. E aí o indivíduo fica numa condição de, pelos motivos mais nobres que tem, cuidar da família, né, e de mais coisas, eu tenho que conseguir um dinheiro. E aí ele começa a se ver numa situação em que tenha de flexibilizar a moral dele. Nos vários níveis. Veja, mesmo que a matéria não seja moral, seja estética. Me permita usar um exemplo que eu conheço, porque também participo um pouco do sofrimento, das vicissitudes do que seja ser músico. Foi com a música que eu paguei meus estudos. Então, por exemplo, os músicos e a formação dos músicos aqui os qualificam, às vezes, para tocar todos os gêneros, mas eles preferem certos gêneros. E tem outros que eles têm uma repugnância assim, mortal, como algumas pessoas, por exemplo, têm repugnância. Por exemplo, certas comidas, se elas são muito ácidas, a pessoa não gosta, faz mal para elas. E aí o músico, ele, porque ele precisa de dinheiro, ele precisa, então, aplicar aquilo a que ele dedicou a vida dele a algo que ele entende que está abaixo do nível de dignidade para o qual ele se preparou para viver. Estou citando um exemplo pequeno, assim, vamos dizer pequeno. Mas música, para quem não é músico, tocar essa música ou tocar outra não faz muita diferença, mas para o músico faz. Entendeu? E aí, se a gente for aumentando as profissões, vamos pensar o engenheiro que chega numa situação de desespero, aí ele precisa fazer alguma coisa, aí ele vai aceitar o trabalho
de algum sujeito que ele fala, eu não estudei para estar a serviço de um tipo de sujeito assim. Entendeu? Para um tipo de negócio assim. Ou o outro que vai ter que, por causa da expertise disso, ele é capaz de participar de um trabalho que seja pleno de imoralidade, embora alguns vão chamar isso de arte. Ele falou, eu estudei tanto para servir a esse tipo de coisa. Aí começa a passar na cabeça do indivíduo aquilo que fala, poxa, então é melhor morrer. Esse é o itinerário da depressão. Quando essas coisas aumentam e vão transformando a realidade toda numa situação em que o medo de sobreviver, que isso mexe com o indivíduo, com todos. Por exemplo, existem medos que algumas pessoas têm, mas a maioria não tem, só a classe intelectual que tem. Por quê? Porque consegue pensar abstratamente e consegue pensar nas consequências remotíssimas de uma ideia proposta aqui. Então ele vai lá para frente, ele começa a fica até paranoico. Olha, lá para frente, daqui a 20, 30 anos, o negócio vai estar, um Deus nos acuda. Mas isso não afeta a maioria das pessoas, a maioria da população. Agora, se você mexe com o que sustenta a vida, a questão é comida, é bebida, é remédio, essas coisas sem as quais simplesmente o indivíduo não está vivo para ser engenheiro, músico, psicólogo, mas seja lá o que for para o indivíduo poder ser, eles têm que estar vivo antes. Para o indivíduo ser bonito, ele tem que estar vivo antes. Entendeu? Para o indivíduo ser chato, ele tem que estar vivo antes. Né? Para o indivíduo ser mau músico, ele tem que estar vivo antes. Então, para qualquer coisa que o indivíduo for, eles têm que estar vivo antes. Então, quando você mexe nessa base do indivíduo, o indivíduo sente medo. Chega uma hora que ele vai sentir medo, não é porque ele é fraco, não é porque ele é psicologicamente deficiente. Isso é porque ele está reagindo, como diz Aristóteles, o dinheiro se ganha e se perde com violência porque ele é conversível diretamente com os bens que sustentam a vida. E é pelo trabalho que o indivíduo acessa esses bens, intermediado pelo dinheiro. Por que pelo dinheiro? Vamos suprimir o dinheiro. Não dá. O diabético, ele precisa de uma coisa, ele precisa comprar o remédio dele. Quem não é diabético vai comprar remédio para diabético? Não vai, certo? Quem é obeso, tem uma tendência à obesidade, ele vai comprar comida assim. Não, ele tem que comprar comida que não tem problema para ele. E como é, eu vou trocar então, o sujeito precisa de remédio de diabetes, ele vai trocar pelo pedal de guitarra que ele tem? Não, tem o dinheiro, trabalha, ganha o dinheiro e compra o remédio de diabetes e se ganhar mais grana, compra mais pedal, porque todo guitarrista quer mais pedal de guitarra. Entendeu? E é assim que funciona, não é vaidade, não é por questão ideológica que o indivíduo ama comer. Não é por questão ideológica que o indivíduo precisa de trabalho. É por questão ideológica que se tira, às vezes, trabalho do indivíduo. Porque se você faz o indivíduo flexibilizar a moral dele, ele vai fazer o que você quer. E se você quer, não estiver em conformidade com o bem, com a verdade, com a moral, ele vai ser obrigado a fazer porque ele precisa comer. Entendeu? Não é assim que é descrito no livro do Apocalipse, até o reino do anticristo, que neste momento o indivíduo não vai comprar nem vender, a menos que tenha o sinal da besta. Entendeu? E considerando que os teólogos que tratam a ver desse assunto falam que besta não é pessoa, mas é um sistema, certo? A menos que seja enxergado como realmente existente pelo sistema, ele não pode comprar e nem vender. Ora, se ele não pode comprar e nem vender, isso quer dizer que ele está ameaçado de morte, de ser cancelado, não no sentido de ser cancelado nas redes sociais, porque cancelado na rede social o cara até é, mas ele continua podendo comprar comida e bebida, comprar, vender, entendeu? Consegue fazer isso, mas o cancelado nessa coisa apocalíptica, como está lá no último livro, fala, poxa, se é um sinal da besta, você não pode nem comprar nem vender. Agora, como é que o indivíduo vai aceitar receber o sinal da besta? Ou seja, aceitar ser encaixado, está encaixado no sistema. Alguns morrem, mas não fazem isso.
Os 12 apóstolos morreram, não fizeram isso. Foram torturados, mas não afinaram, entendeu? Ninguém deu para trás. Quem deu para trás deu no início, foi Judas, para mostrar que não existe só gente boa, não. Sempre tem um traíra ali, né? Como é? O fura-olho. Sempre tem fura-olho, entendeu? Sempre tem. Mas o indivíduo, como é que vai ficar numa situação dessa? Por que ele vai aceitar ser reconhecido por um sistema que ele não aprova de maneira alguma, que o força ou tenta levá-lo a fazer aquilo que é uma ofensa, é um insulto à inteligência dele, é um insulto à moral dele, né? Vem afirmando como bom o que é ruim. Como é que ele vai aceitar isso? Se ele tiver medo de morrer, entendeu? Aí a moral dele flexibiliza. Então, embora eu não seja objeto disso que eu estou falando, eu tenho um vídeo, quando eu trato, o terceiro vídeo que trato do amadurecimento humano, eu falo da amizade. Não existe, numa circunstância como esta, em que o indivíduo é privado do trabalho, não existe talvez coisa mais importante do que a amizade. Mas a amizade não por preferência. Eu vou falar no caso dos músicos, que eu entendo só para usar como exemplo. A amizade de um podendo ajudar o outro naquele gênero que ele detesta. E fazer isso com amor, com gosto. Fazer isso com amor, com gosto. Entendeu? E isso vale para qualquer profissão, para qualquer coisa. Nunca, nunca, nunca a questão do homem ser um animal político, ou seja, um homem, uma criatura que vive em cidade, nunca se colocou, ou veja, nunca, talvez da minha história inteira de vida, e não sou novo, não, nunca se colocou como mais importante a questão da amizade como agora. Quando governantes, seja com boa ou má intenção, retira do indivíduo o sustentáculo da vida dele, nunca foi mais importante nesse momento do que a verdadeira amizade. E não vou dizer aquela amizade onde o indivíduo compartilha com o outro as coisas mais elevadas do seu espírito, não. Falando amizade útil, em que a proficiência de um compensa a deficiência de outro. Entendeu? Sem amigos, não é possível superar uma situação dessa. Sem amigos, não é possível encarar os desafios colocados pela besta. Porque colocar sinal na testa da gente, ou seja, na própria inteligência, na própria capacidade da gente inteligir a verdade, e nem nas mãos da gente, que apresenta a capacidade de a gente poder agir de livre e espontânea vontade em direção ao bem. Então, a restrição, o cancelamento do trabalho dos indivíduos é um mal. E eu falei apenas dos efeitos psicológicos dele. Por isso, não parece haver justificativa razoável para colocar um número crescente de pessoas nessa circunstância, entendeu? De falta de trabalho. Aí os outros falam, ou é isto ou risco de morte. Ora, mas a falta de comida, a falta de dinheiro para comprar comida, a falta de trabalho para ganhar esse dinheiro já é um risco de morte. E existe uma propriedade na inteligência humana, eu falo isso, porque me parece ser uma coisa importante, para inclusive excluir qualquer possibilidade de que o que eu esteja falando não privilegie exclusivamente a questão psicológica, não me envolvo em política, não tenho inteligência para lidar com esse domínio, com as armadilhas desse domínio, então eu fico de fora, né? Conheço meus limites, mas é assim, tem um aspecto da inteligência humana que se chama estimativa, né? Ou no ser humano se chama cogitativa. É esse traço da inteligência que faz a gente, às vezes, escapar, entre aspas, como que por milagre
por exemplo, de ser atropelado. Isso já deve ter acontecido com a vida de todo mundo. Você vai atravessar uma rua assim, de repente você recua, aí passa uma moto correndo, ou um carro na contramão, qualquer coisa. Então, é um pressentimento de algo, da iminência de acontecer, mas que você não percebeu os elementos daquela ocorrência pela visão, pela audição, por nada. É algo, por isso que a gente diz, é instintual. Nos animais, esses sentidos são mais fortes, atuam mais efetivamente. No ser humano, então, essa parte é justamente da inteligência que permite ao ser humano converter uma coisa nociva em algo útil. É isso que torna possível ao ser humano, por exemplo, converter o veneno da cobra em remédio para picada de cobra, né? É isso que permite ao ser humano ele converter o mal que lhe aconteceu, certo? Num bem para si e para os outros. E isso é possível pela cogitativa humana. E é por isso que mesmo que o ser humano viva uma vida sem conflitos, sem estar confrontado com essa questão de risco de vida colocado por um terceiro, mesmo assim o ser humano ele tende a procurar riscos. Porque nele há como que um impulso que o leva a saber que ele é capaz de converter o nocivo em útil. Por isso que no meu entendimento como psicólogo, o risco do contágio, ele não é e nem pode ser um limite para o homem ser proibido do trabalho. Porque o homem, ele consegue transformar o útil em nocivo. Na minha área, como psicólogo, eu poderia ficar tempo indefinido falando de como isso ocorre na área psicológica. Quando o indivíduo, então, aconteceu algo muito ruim com ele, e ele está deprimido e coisa e tal, aí eu começo a destacar as positividades. O que ele é capaz de entender a partir daquilo ali? Que ele fala, graças a Deus, Deus permitiu que me acontecesse isso. Gostaria que não tivesse acontecido, mas graças a Deus, Deus permitiu, por causa disso eu cresci. Entendeu? Então, o ser humano, ele deixado livre para a criatividade dele, para a engenhosidade dele, e isso ele consegue quando ele está, o calo dele está apertando, ele deixado livre, ele consegue solução para as coisas. É o contrário que ocorre quando ele é privado da liberdade, principalmente da liberdade de resolver problema. A liberdade para resolver problema chama-se trabalho. E foi a primeira penitência que Deus deu ao homem quando o homem pisou na bola. É isso que eu tinha a dizer a respeito desse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês.